Câncer, o que vem para você pelos próximos 15 dias é o que vamos saber aqui hoje nessa leitura. Lembrando que é uma leitura geral, coletiva, não força nada na tua vida, na tua história. Salva essa leitura para que você possa ver ao decorrer desse período de 15 dias a contar a partir do dia que você está chegando aqui, ok? E se você é novo, nova por aqui, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal O Louco Tarô. Seja muito bem-vindo, Câncer. Quero convidar você a se inscrever por aqui. Se você puder chegar deixando a sua forma de contribuição, nós ficaremos muito gratos para que esse trabalho ele possa continuar. Então você pode curtir, comentar, compartilhar, hypar essa leitura, se tornar membro desse canal. Link para você se tornar membro está aqui abaixo na descrição, ok? Assim como na descrição você também encontra as informações sobre nossos serviços e produtos. Lá tem o nosso famoso guia de banhos energéticos, aquele que ajuda você a blindar, proteger, limpar o teu campo sem que você fique aí dependente de uma outra pessoa, ok? Vamos lá então, Câncer, abrir com o tarô de Tote. Por favor, espiritualidade da luz, o que Câncer precisa saber pelos próximos 15 dias, por favor? O que vem para eles aqui? 15 dias. 6 de ouros. Cavaleiro de espadas. Valete de espadas. Ou melhor, rei de espadas, tá? É interessante, Câncer, porque uma primeira coisa que eu já vejo aqui é uma certa velocidade, uma certa rapidez ao que tange algo que vai chegar para você, porque o Seis de Ouros ele fala de uma entrega, né, para alguns que estão aqui, outros aqui existe uma troca que vai acontecer de maneira rápida. E aí essa troca ela pode ser tanto no sentido assim, ou melhor, essa rapidez, né, ela pode ser tanto no sentido de você, por exemplo, disso aqui, por exemplo, acontecer amanhã, né, para você, do dia que você está vendo essa leitura, dia de hoje, mas também no sentido do tempo que pode levar no contexto do acontecimento. Então, por exemplo, você troca energia com alguém, né? Aqui é como se isso fosse acontecer de maneira muito rápida. Então, assim, eu queria passar com a pessoa, sei lá, 3 horas, 4 horas e durou 10 minutos aqui alguma situação, entende? Aqui tem algo que é rápido. Alguns aqui também você vai ter um contato com alguém, tá? Pelos próximos 15 dias, só que esse contato ele é muito breve, ele é muito rápido, mas é como se houvesse da parte de alguém um desejo de que isso pudesse durar mais tempo. Aqui você tem energias, né, que são totalmente opostas, tá? Porque aqui você tem a lentidão, a paz, a permanência, a segurança, a presença, e aqui não. Aqui você tem o passageiro, o rápido, o avassalador, né? Aquilo que não vem para ficar de alguma maneira. Ou aquela pessoa que não vem para ficar. Tá vendo a temperança? Eu sinto fortemente, Câncer, na sua leitura, um desejo de prolongar um estado ou um momento que você vai viver pelos próximos 15 dias, mas é como se isso não dependesse somente de você. Porque no próprio Seis de Ouros, nós já temos uma outra pessoa, tá, contigo, e aqui também nós temos um Rei de Espadas que não é você. Então aqui, alguns desejam que algo pudesse durar mais tempo, mas assim, não tem como. Página de copas. E 6 de copas. Muito interessante. Alguns aqui, essa energia, ela já pode ter acontecido no sentido de você já ter vivido a experiência, tá? Por isso que tem essa ideia de algo rápido, né? Porque para alguns você vai chegar aqui e você vai dizer que isso aqui já aconteceu. E aí o que vem para você então pelos próximos 15 dias? A saudade, o desejo, a vontade. Alguns aqui, olha, você está afastado de alguém no qual você teve uma troca com essa pessoa. Só que foi algo muito rápido. E esse rápido aqui, Câncer, ele também fala da percepção de cada um, tá? Então, por exemplo, o tempo, ele é percebido pelas pessoas de maneira diferente. O que para você talvez é muito, para o outro é pouco, né? Ou o contrário aqui. E essa leitura também ela pode estar espelhada, tá? No sentido de você ter tido troca com alguém aqui nos últimos dias, e essa pessoa ficou com um gostinho de quero mais, porque aqui é justamente essa energia que está presente na sua leitura. Ah, Leonardo, mas eu não estou assim, então você aguarde, né? Porque se você de fato é dono da leitura, você tende a entrar nessa energia aqui pelos próximos 15 dias. Saudade de alguém, saudade de algum momento que você passou, saudade para alguns aqui de algum lugar. Alguns aqui tem muito um aspecto de família. Aqui pode ser pessoas afastadas de filhos, tá? Ou filhos afastados de pai, de mãe, pai e mãe afastado aqui de filhos. De alguma maneira, por algum motivo,
A sua leitura ela fala muito de vontade, de desejo, né? Só de algo que não pode ser prolongado ou não poderá, porque para quem ainda vai acontecer é algo que é breve, tá? É algo que é passageiro aqui. Da onde vem o 6 de ouros, por favor? Ó, a morte. Exatamente. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, Câncer, que é assim. O que você viveu aqui, você viveu e ponto final. Então essa leitura, ela é um grande chamado para você voltar-se para o presente, tá? No sentido aqui de você entender que, para que não aconteceu, você aproveitar esse momento, seja ele 1 minuto, 2, 3, 5, né? Seja 1 hora, 3 horas, 5 horas, 10 horas. E para quem já aconteceu, é você de fato saber que, olha, pelo menos eu vivi o que eu poderia ter vivido aqui naquele momento com aquela pessoa, naquela situação. Alguns aqui, para quem não tem a ver com uma pessoa, você recebeu alguma coisa. Alguns aqui foi feito algum gesto na sua direção. E de alguma maneira, esse gesto, ele foi aquela vez assim, acabou, vida que segue. Eu vou falar uma coisa que não é para todo mundo, tá? Isso aqui não é algo que vai acontecer, é algo que já aconteceu. Alguns aqui, olha, podem ter perdido alguém a nível de desencarne, inclusive alguém da família, um parente, tá? A morte aqui com o 6 de copas. E aí pode ser que isso já tenha um tempo, tá? Porém, pelos próximos 15 dias é como se aquela saudade ela voltasse, tá? A saudade ela pode bater forte aqui em alguém em relação a essa questão de desencarne, tá? E em todos também que são donos dessa leitura, porque aqui realmente, olha, existe uma saudade aqui. E mesmo que isso ainda vai acontecer, é como se assim, no outro dia, você já está sentindo falta daquilo que aconteceu. A sua leitura ela tem um saudosismo, né? O que é, ou quem é, o Rei de Espadas aqui? A torre. Ó, e 3 de copas. Aqui nós estamos falando, o Câncer, realmente de algo que não poderia permanecer, tá? Não havia aqui base para poder permanecer. Se é uma pessoa que talvez ela não conseguiria sustentar a própria presença dela na tua vida. O 3 de copas, olha, ele é o quê? Um momento, né? Que você vive com alguém ou em alguma situação. Alguns aqui pode ser até uma amizade. Mas a torre, ela não fala de algo que pode permanecer nesse momento. Talvez, né, num futuro aí mais distante, isso possa voltar a acontecer, mas aqui não há garantias, tá? E não é sobre isso que você deva se prender aqui nessa leitura. Aqui é você entender que, olha, pelo menos eu fui agraciado em poder viver esse momento, em poder passar esse tempo com essa pessoa, em receber o que recebi, em ter recebido esse gesto aqui, ter ganhado algo, né? Alguns aqui podem ter ganhado alguma coisa. Aqui também tem uma outra questão, tá? Que assim é um pouco mais material, né? E tudo bem. E pode ser para um grupo diferente de pessoas. Alguns aqui você tinha algum dinheiro, tá? E é como se assim, esse dinheiro, ele simplesmente não parou na tua mão, não parou na tua conta. No sentido, né, de você ter tido, por exemplo, um dinheiro a mais, ou um dinheiro que você nunca teve, e aqui alguma coisa aconteceu, tá? Pode ser que você realmente gastou o dinheiro e quando você foi ver, não tinha mais, né? O dinheiro que você gostaria que tivesse. Então aqui alguns, assim, você tem um dinheiro que ele entrou, mas ele saiu muito rápido, tá? Tem essa questão aqui. E não é algo que acontece sempre, tá? Não é que aqui, Leonardo, todo mês eu recebo e aí meu dinheiro cai na conta e ele já some, né? Porque eu pago tudo que eu tenho que pagar e aí o dinheiro acaba. Não. Aqui é algo que houve um momento único que isso aconteceu. Então você pode ter recebido um dinheiro a mais, você pode ter ganhado alguma coisa. Ó, As de Fogo, tá vendo aqui? É muito uma energia momentânea, casual, mas que deixa saudade, deixa marca. Por quê? E agora eu vou falar pra você, né? Porque o 6 de ouros, ele é algo verdadeiro, ele é algo recíproco. Você vê que há verdade naquela situação. Você vê que realmente aquilo ali foi uma coisa boa, foi uma coisa genuína, tá? Mesmo que tenha sido dinheiro, né? Você teve, por exemplo, a alegria de olhar a sua conta bancária e você vê que, olha, eu tenho lá 10 mil reais, sendo que todo mês eu tenho 5 mil. Então aqui, nesse mês, nesse dia, nesse momento eu tenho 10 mil. Então pronto, você ficou com aquela lembrança. Olha quem tá aqui.
né? 6 de copas. Você ficou com a lembrança aqui daquele momento. Vamos saber, Câncer, o que mais aqui com o Vintage Tarot? O que mais para Câncer? 15 dias, por favor. A temperança. Ó, 3 de copas, novamente, né? As de copas. Eu sinto aqui, Câncer, que assim, além desse saudosismo todo, né, que pode aparecer aí, que vai aparecer para quem é dono dessa leitura nos próximos dias, você também vai entrar em um processo de ressignificação do que aconteceu. Porque realmente aqui, nós podemos estar falando de algo que, por agora, não será vivido novamente, tá? E aí a espiritualidade, olha, ela tem como intuito aqui deixar você em paz, deixar você tranquilo, sossegado em relação a isso. Aqui é aquela saudade que não causa dor, né? É a saudade que não causa tristeza, não causa mágoa, não traz aqui recordação negativa. Aqui é como se eles quisessem aliviar você em relação a esse algo que não pode mais ser vivido, tá? Pelo menos aqui não nesses próximos 15 dias. Ó, os amantes aqui, alguns aqui você pode ter tido um relacionamento também e assim, você não está mais com essa pessoa. Tem uma questão aqui de irmãos para alguém. Aqui tem um grande chamado, Câncer, que é o quê? Você guardar com você o que foi bom, tá? Então você teve lá o vislumbre de ver na tua conta bancária 10 mil reais. E aí agora você não vê mais esses 10 mil reais, né? Você gastou, fez o que você tinha que fazer. Então aqui não guarde com você o sentimento de não ver mais a sua conta com 10 mil. Guarde o sentimento, a memória de quando você viu, tá? É uma coisa que eles estão falando aqui que vai ajudar você. Não guarde a sensação da pessoa que foi embora. No dia que a pessoa foi embora, por exemplo, a lembrança, né, da pessoa partindo e coisas aí do tipo. Guarde a memória do momento que você estava com uma pessoa, né? Se você, por exemplo, aqui perdeu alguém a nível de desencarne, não guarde a memória do enterro da pessoa, do velório da pessoa, né? Guarde a memória dos momentos bons que você passou ao lado dessa pessoa. Porque aqui com certeza teve, tá? Com certeza teve. E aí? 3 de fogo. Aqui também, Câncer, é um grande chamado, ó, 7 de copas, é um grande chamado aqui para você viver novas experiências, tá? Aqui não se prenda a isso que passou, né? Foi de fato passageiro aqui na tua energia. E se abra para viver experiências ainda melhores, tá? E aqui não é sobre comparação, porque cada experiência é única. Então não estou falando que você vai viver a mesma coisa com uma outra pessoa que você viveu, né, com essa daqui presente na sua leitura. Que você vai ter a mesma qualidade de troca, de envolvimento, de momento, ou que esse dinheiro vai voltar para a tua conta, né? Mas aqui é você ter outras experiências que também podem ser boas aí para você. Porque aqui opção você tem, tá? Opções aí você vai ter, se você já não tem. Alguns aqui você pode estar meio que parado, preso, tá? Em um momento. E aí, né, querendo ou não, consequentemente, isso se dá no passado, né? Um aprisionamento, você preso ao passado, porque isso já aconteceu. E para quem ainda vai acontecer, quando acontecer, beleza, aconteceu, e aí você tende a ficar preso nisso depois. E não é aqui o conselho, tá? Alguns aqui sentem que algo ainda liga você a essa pessoa ou a esse acontecimento. Ó, 5 de copas. Oito de fogo. Aqui é o que a espiritualidade, Câncer, já havia falado, tá? Existe uma tendência a quem viveu o que viveu aqui ficar preso no que não tem mais. Ficar preso na falta.
Ah, fulano foi embora, fulano desencarnou, né? A gente sabe, pessoal, que não é fácil, tá? Ninguém tá falando aqui que é fácil, né? Principalmente a nível de desencarne. Nós sabemos muito bem, né, que todo mundo tem uma missão aqui nessa dimensão. Uma vez que a missão foi cumprida, seremos recolhidos de volta. Ninguém sabe quando isso vai acontecer, mas sabemos que um dia vai acontecer, né? Então, viva o teu momento de luto, mas muito cuidado aqui com você prorrogar esse momento na tua vida, tá? Porque aqui, olha, a tua vida, ela continua. Aqui você tem coisas aí para poder viver. Então, é aquilo que eles falaram, né? Não guarde o 5 de copas, guarde o 6 de copas. Que são os momentos bons aqui que você viveu nessa situação. Ó, 4 de ouros, né? Que é literalmente você guardar aqui uma energia. Cavaleiro de espadas. O hierofante. E um rei de ouros. Olha, você vai, Câncer, aqui também pelos próximos dias, talvez depois, tá, desse período de 15 dias, ou ainda dentro desse período, assumir um novo compromisso aí na tua vida, tá? Uma nova responsabilidade, uma nova atividade aqui. E isso vai ajudar você a sair também um pouco dessa energia. Porque você vai ver que a vida, ela continua, né? 8 de fogo aqui. Aqui alguns vão desapegar, tá? Vai guardar em você o que foi bom, mas você não vai mais ficar preso a esse momento, a essa memória, a esse dinheiro, esse trabalho, essa pessoa. Você vai entender aqui que a vida, ela continua. Alguns aqui, eles estão falando que tem uma questão de trabalho, né? Um trabalho que você pode ter trabalhado, né, lá na empresa, para a pessoa, algum trabalho aqui que você fazia e é como se você gostava desse trabalho, né? E aí, hoje em dia, ou você está desempregado, ou você, de alguma maneira, faz um trabalho que não é tão agradável assim quanto era o outro. E aqui é como se houvesse uma falta desse trabalho, tá? Vamos aqui, Câncer, saber qual é o conselho final para você, com o povo cigano. Conselho final para Câncer, por favor. Os ratos. E os ratos aqui, Câncer, como conselho se livre, né, da energia, e aqui já foi falado para você o que você pode fazer, né, para que isso aconteça, dessa energia que desgasta você. Porque aqui, assim, por mais que foi algo bom que você viveu, se você ficar preso nessa energia, você começa a sofrer de desgaste, principalmente energético / espiritual, tá? Porque você acaba atrelando a sua vida a coisas que já aconteceram. E aí você tem dificuldade de seguir adiante, tá? Então aqui muito cuidado até com a ansiedade, com uma certa obsessão em relação a coisas que já aconteceram, né? E etc, como a gente falou aqui nessa leitura, ok? Então é isso, Câncer, que eu tenho para você. Gratidão pela sua presença. Namastê e até a próxima leitura.